Eu gostaria de ler com vocês uma passagem que se encontra em Lucas 17, versículo 11 a seguir, que diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao encontrar num povoado 10 leprosos, dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão, mostram-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: Levanta-te, vá para a tua casa, a tua fé te salvou. Nós aqui conhecemos a história de 10 leprosos. Quando a gente fala de leproso no Novo Testamento, na época de Jesus Cristo, nós estamos falando de pessoas que estavam excluídas da sociedade. Porque como ainda havia nessa época a lei de Moisés, uma pessoa que estava leprosa, ela estava impura. Ela não poderia estar junto com as outras, elas eram excluídas, colocadas em um local separado, porque para eles era algo impuro que não se deveria tocar. Então Jesus passa por um povoado e por eles estarem excluídos, eles estavam todos juntos e havia 10 deles. E Jesus olha para eles e Jesus, como é um conhecedor de todas as coisas, já sonda o coração e vê que eles estão precisando de uma cura. Jesus sempre sabe daquilo que precisamos sem antes da gente abrir a boca. Então aqueles homens clamam e Jesus, sabendo o que eles queriam, fala para eles: vai agora ao sacerdote e mostra-se a eles. E ao caminho eles foram purificados, todos os 10. Mas apenas um voltou para agradecer e louvar a Deus. No presente século, nós estamos passando pela mesma situação. Jesus está operando grandes milagres na vida de muitas pessoas, mas a ingratidão ainda é o fator principal na vida de muitas pessoas. Pessoas não reconhecem aquilo que Deus faz por elas. As pessoas são ingratas com o que Deus realizou na vida delas. As pessoas são ingratas ao agradecer a Deus. As pessoas têm a ingratidão de reverenciar a Ele. Nós aqui entendemos que esse homem, além de voltar e agradecer, ele se prostrou aos pés de Jesus e louvou ao Senhor, reconhecendo que ele havia feito algo que nenhuma outra pessoa poderia. A medicina naquela época não poderia curar aquele homem. O fim daquele homem era esperar a sua morte, excluído de tudo e de todos, até mesmo da sua família. Mas o Senhor restaurou a vida dele, trouxe de volta os seus valores. Certamente esse homem, ele foi para casa, porque a Bíblia diz assim, que Jesus fala assim: agora vai para a tua casa, que a tua fé te salvou. E aquele homem deve ter chegado na casa dele, a esposa deve ter ficado feliz, os filhos, e ali eles também louvaram a Deus, porque houve gratidão no coração daquele homem. E nós vemos que de 10 apenas um, ou seja, 10% apenas foi o que realmente foi grato ao Senhor. E hoje nós estamos vendo isso. Nós, como líder de igreja, nós vemos que muitas pessoas hoje são ingratas com o reino dos céus. As pessoas congregam na igreja, as pessoas são obreiros na igreja, as pessoas louvam a Deus na igreja, recebem curas, milagres, a família é transformada, os filhos são abençoados, os parentes são abençoados, e Jesus está ali curando, cuidando, e de repente essa pessoa, ela vira as costas para a igreja. As pessoas hoje se rebelam contra a igreja, se rebelam contra o pastor, e elas acham que isto é uma coisa normal. Mas elas expressam exatamente o que esses leprosos aqui expressaram: ingratidão. Porque quando nós viramos as costas para a igreja, quando nós viramos as costas para
o pastor da igreja, nós não estamos virando as costas apenas para o homem, nós estamos virando as costas para Cristo. Porque nós temos que entender que há uma hierarquia, e a hierarquia maior é que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos membros desse corpo. Quando nós viramos as costas para a igreja, nós estamos virando as costas para Jesus. Não importa se nós vamos para outra denominação, mas é impossível uma pessoa sair de uma igreja e ir para outra e ir falando bem dela. 99,9% saem e começam a prevaricar contra aquela igreja. E nós vemos que aqui aconteceu a mesma coisa, porque apenas um louvou a Deus. O restante continuou, porque o que eles precisavam eles haviam recebido. Então, de que adianta? Para que eu vou lá agradecer Jesus? O que eu precisava eu já tenho. Já estou purificado, não tem mais lepra em mim. E você, meu querido, tem sido ingrato ou tem sido grato a Deus? Porque a palavra de Deus diz no livro de Samuel que o pecado de rebelião é pior que um pecado de feitiçaria. Quantas pessoas estão se rebelando hoje contra a igreja de Cristo? Quantas pessoas estão voltando para agradecer a Deus? Pouquíssimas. Quantas pessoas têm se mantido fiel? Pouquíssimas pessoas. O que será desse tempo presente se é somente a igreja que vai fazer a diferença nessa terra? Se eu, como ministro da palavra de Deus, ou você também que é ministro, ou você que é levita, ou de alguma forma você faz parte de um corpo, você simplesmente se desliga dele porque você discordou de alguma coisa, ou que o pastor falou algo que você não se agradou, ou que o louvor não estava bom, e aí você vira as costas para Cristo. Não é para o pastor, não é para o grupo de louvor, você virou as costas para Cristo. Você não foi grato a Ele. Perceba que aqui os 10 estavam diante dele à distância e ali eles desejavam a cura, e quando eles receberam eles viraram as costas. E a mesma coisa que acontece com as pessoas hoje. Elas se aproximam, aquilo é bom, aquilo é agradável, aquilo começa a mudar a vida delas. As pessoas entram falidas na igreja, entram destruídas, a família está desestruturada, o casamento está arrebentado, e as pessoas se aproximam da igreja, as pessoas se aproximam de Cristo, do corpo de Cristo, e a igreja ela é uma bênção, ela ora, ela jejua, ela faz campanha para aquela família, e aquela família é abençoada, e quando tudo está bem, as pessoas começam a olhar ao seu redor e começam a achar defeitos em tudo. Afinal de contas, o homem é falho, perfeito é só o Senhor. E a Bíblia diz para a gente manter os olhos fitos no autor e consumador da fé, porque se eu olhar para a direita, se eu olhar para a esquerda, eu posso cair. Então eu tenho que manter os olhos fixos em Jesus. Eu quero te dar um conselho: não seja um leproso ingrato. Não se torne um leproso ingrato. A Bíblia não testifica nesse texto, mas o que dá a entender é que somente um deles foi realmente purificado e abençoado. Os outros 9 foram purificados, mas somente um agradeceu, e Jesus falou assim: vai para casa que a tua fé te salvou. E os outros 9 que não tiveram fé? E os outros 9 que não agradeceram? Será que a cura se manteve no corpo deles? Porque pode ser que a lepra foi-se embora, mas outras coisas virão. Pode ser que você estava em um ministério e a sua vida foi abençoada, sua vida foi transformada, a sua família foi restaurada, e você virou as costas para esse ministério. Você virou as costas para Cristo, porque você virou as costas para a igreja dele. Só que outras doenças virão. Porque se você não está protegido por ele, consequentemente você está à mercê dos ataques do inimigo. Meu querido, eu quero te dar um conselho. Volte, regresse, faça com que o Senhor Jesus reconheça que você tem fé e gratidão no coração. Volte a Ele e diga: Senhor, muito obrigado, eu estou curado, eu estou curada, minha família está curada. Não se torne um leproso ingrato. Pelo contrário, se tu uma bênção. A palavra de Deus diz que nós estamos debaixo de uma promessa, a promessa a qual o Senhor liberou sobre a vida de Abraão.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero ser bendito, eu quero que a minha família seja bendita. Por isso eu jamais vou virar as costas para a igreja. Afinal de contas, o apóstolo Paulo escreveu que o firme fundamento de Deus permanece inabalável. E para quem não conhece, o firme fundamento de Deus é a igreja. Passará o céu e a terra e a palavra de Deus não vai passar e a igreja não vai parar. Jesus Cristo, quando disse a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, pode se levantar todo o inferno, pode se levantar, irmãos, a política, as revoltas contra a igreja, pode se levantar facções, né? Nós vemos aí que em várias partes do mundo nossos irmãos estão sendo queimados vivos, decapitados vivos, mas isso não vai fazer com que a igreja pare. Pelo contrário, ela vai continuar firme e ativa. Porque lá na boca de Daniel, o anjo do Senhor falou assim: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E nós vamos resistir até o fim. Eu quero convidar a você a fazer parte do corpo de Cristo, a não se desligar. Porque eu, como ser humano, se hoje eu perder a minha mão, eu cortar a minha mão fora, a minha mão vai apodrecer, mas eu vou continuar vivo. É a mesma coisa que acontece no corpo de Cristo. Se você está ligado a Ele, você permanece vivo, mas quando você se desliga dele, a probabilidade de apodrecer é muito grande. Você nunca vai ver uma mão andando sozinha por aí, uma perna andando sozinha. Você pode ver uma pessoa sem uma perna, sem uma mão, sem um braço, mas você nunca vai ver um braço, uma mão andando sozinho. Ninguém faz nada sozinho, e muito menos com as costas viradas para a igreja. A minha palavra hoje é: volte. Não seja um leproso ingrato. E Deus te abençoe em nome de Jesus.